No texto, o que em destaque é um pronome relativo e poderia, sem prejuízo algum, ser substituído por as quais. Muita atenção, que aqui eu tenho o seguinte: quando este que ele for um PR, um pronome relativo, ele pode sim ser substituído por uma dessas quatro formas: pelo o qual, pelo a qual, pelo os quais e pela as quais. Mas muita atenção, gente. Por quê? Para que eu faça a substituição do que com o qual, a qual, os quais, as quais, eu tenho que observar o que eu chamo de termo retomado. Por quê? Porque se o termo retomado ele é masculino singular, eu vou trocar o que por o qual. Por exemplo, o carro que. Eu vou falar o carro, o qual. Se porventura fosse a casa que, aí a casa ficaria a casa, a qual. Se fosse os carros, aí eu teria os carros, os quais. E se fosse as casas, as quais. Então, o segredo para substituir é a observância de quem? Do elemento que está sendo retomado. E aí eu tenho o seguinte, ó, fogo teve início após explosões que estilhaçaram vidros de janelas de casas próximas. O que é que estilhaçaram vidros de janelas de casas próximas? Ó, o que eu tenho aqui, ó, o que ele é um pronome relativo porque ele está retomando o substantivo explosões. Então, como o termo retomado é explosões, está no plural, está no feminino, sim, eu posso tranquilamente substituir o pronome que por as quais. E aí eu vou falar, após as explosões, as quais estilhaçaram vidros de janelas de casas próximas. Então, o gabarito da nossa questão é certo, né? Ele fala que é relativo, que é a sua classificação morfológica, e ele fala sem prejuízo algum. Esse prejuízo algum não muda o sentido do texto, nem provoca incorreção gramatical. Ou seja, o sentido ele permanece, aí eu trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, e a correção gramatical ela é mantida, já que as duas formas elas são aceitas pela gramática normativa, tá certo? Só mais uma dica, nem sempre o que ele vem colado ao termo que ele o retoma. Muita atenção com isso, para quando você for fazer essa troca, que inclusive pode ser cobrada dentro de reescrita, certo? Quando ele pede para reescrever a frase, em que ele troca o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Então é isso. A resposta é certo. Beleza, gente? Ó, são questões bem diretas. Basicamente o objetivo delas é fazer você testar seu conhecimento, observar o que é que você precisa mais, né? Tá em contato, em revisão, né? De acordo com esses conteúdos. Tá bom? Ah, professor, é fácil demais. Beleza, se tá fácil para você, melhor ainda, gente. Melhor ainda. O que eu não gosto aqui é de inventar, trazer regras complexas, sem que você tenha base para aprender, certo? O meu objetivo é tirar você da situação onde você se encontra e te levar aos 80 ou mais por cento de acertos. Porque eu vejo muita gente aí se iludindo, querendo decorar todas e todas as gramáticas, todas e todas as regras, e todas e todas as regras não caem nas provas de concursos. É aquela coisa, gente. Aprenda o que é mais cobrado nas provas
e você não vai se frustrar. Pode ter certeza disso.